200 anos da independência do Brasil, amém? Mas quantas pessoas ainda estão presas, ainda são escravas do pecado em nome do Senhor Jesus, amém? Hoje nós estamos aqui, quarta-feira, pela Sagrada Família também. Nós vamos levantar um clamor pela nossa família. Nós consagramos o óleo e vamos entregar para cada pessoa para levar o brilho de Deus para as nossas casas. Lembrando, né, que o Senhor Jesus explica lá na parábola das 10 virgens, que as 10 não tinham pecado, mas 5 delas eram prudentes, porque nunca deixou faltar o óleo, né, que é a unção de Deus, e 5 delas eram sem juízo, deixou faltar o óleo, irmãos. É a palavra que nós vamos aprender hoje. Temos que levar Jesus assim, porque o diabo não está de brincadeira. Ele vem participar nas casas, famílias, pessoas entram nas sensibilidades, esquece mesmo daquilo que importa, aquilo que é eterno, que é a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos preparar nossos corações, estar na presença do Todo-Poderoso de Deus, amém? Feche seus olhos, abre o coração, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha com o teu poder e a tua unção, meu Pai, sobre cada vida, Pai, de cada pessoa que hoje está aqui diante de Ti, Pai, abrindo os corações, meu Pai, para Te buscar em espírito e verdade, Pai. No mundo espiritual onde nós estamos, o Senhor já alcança nossos queridos e familiares, esses nossos amigos que nos acompanham através da live, Pai. Oh, Senhor Jesus, que eles também serão visitados, meu Pai. Nós consagramos o óleo, meu Pai. Oh, que pela fé, cada óleo na casa dessa pessoa também seja consagrado, que ela use com fé, Pai. Ou na hora de fazer uma refeição, Pai, para usar para ungir algum canto da casa dessa pessoa, para representar todas as áreas da família, como nós faremos aqui na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai amado, nós precisamos, meu Pai, declarar a nossa independência, a nossa liberdade em Cristo Jesus. Oh, Todo-Poderoso, o Senhor pagou o preço para a nossa salvação. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho Cristo for vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Levanta essa mão da glória a Deus em Cristo. Vai dizendo aleluia. Isso foi para a liberdade que Cristo libertou. Não é para ficar parte de Satanás, não, é para levar Jesus a sério. Isso, aquele que quiser servir o Senhor Jesus Cristo, toma a sua cruz, o siga, tem que seguir de perto, tem que seguir de perto. Em nome do Senhor Jesus, nos envolvendo, nascido da água, nascido do Espírito. Mas João capítulo 3, meu Pai, fala sobre isso, Pai, que nós temos que nascer de novo, Pai, porque Ele foi pago o preço pela nossa salvação. Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por Ele. Oh, sábio, justo, soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, vem com o teu poder, a tua unção, o teu fogo, o fogo do teu Santo Espírito, passando por cada pessoa, cada uma dessas pessoas que estão aqui, Pai, os pedindo oração, meu Pai, que nós vamos colocar em ordem da alegria, em nome do Senhor Jesus, os pedidos que já estão chegando, meu Pai, os amigos que estão nos assistindo pela internet, que vão compartilhar é amar, compartilhar é evangelizar, compartilhar é cumprir o seu vídeo, Pai, lembrando que o abençoador ele é abençoado, quando você compartilha, você está abençoando, então você será abençoado. Oh, Senhor Jesus, além de ser tanta graça, Pai, o vereador nacional de São Paulo, uma chuva forte, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, mas tudo isso é preparação, meu Pai. Cuidado de onde chegar, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, aqueles que foram impedidos de chegar, Pai. Oh, Senhor Jesus, o seu princípio alcance. Porque o mundo espiritual não há distância, Pai. Oh, vem com o teu poder. Derrama da tua unção sobre a vida de cada um, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E desde já nós já levantamos um clamor, meu Pai, por esse povo, meu Pai, que ainda nem todo está chegando para ouvir o seu nome, Pai, mas tem sido avivado, tem sido renovado. Todo dia nós temos ouvido sobre novas conversões, e muito mais conversões acontecem, mas nós cremos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, encha do teu poder, do teu alto, meu Pai, do teu fogo, do teu Santo Espírito, passando de pessoa em pessoa, nós cremos em nome do Senhor Jesus, Pai. Maravilhoso Deus.
de esperança, o futuro já vai chegar. Promessa de um avivamento, o inteiro vai posse da herança. Se cumprirá. Enquanto eu só estou louvando, clamando pelo Brasil. Brasil. Em teus olhos existe um povo. Brasil, Brasil, uma gente que te ama. Quero prova, ó Deus, acredita nas promessas. Ele virá, restaurando a nossa terra. Se meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, eu brilhar e orar e orar. Seria fácil mostrar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, meus caminhos vão desviar, eu ouvirei, tomarei tua vaga, tua terra, sararei. Nós estamos aqui em teu santo nome, cantando essa canção. Os quatro cantos dessa terra, os quatro cantos da nossa família, todos dessa terra. Pode-se ouvir alguém chorar, pode-se ouvir alguém chorar. Uma de esperança, por um futuro que ainda vai chegar. Promessa de um avivamento, promessa de um avivamento. O mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança. O que Deus falou se cumprirá. Brasil, em teus olhos existe um povo. Brasil, Brasil, uma gente que te ama. Ó Deus, acredita nas promessas. Ele virá, restaurando as nossas terras. Se o meu povo que se chama pelo teu nome virá e orar, e a minha face buscar, e a minha face buscar. Se o meu povo que se chama pelo teu nome, seus caminhos falsos se desviar, eu ouvirei, perdoarei.
unção venha tocando, passando, meu Pai, sobre cada vida, sobre cada pessoa. Levanta sua mão na glória a Deus, igreja. Vai dizer aleluia, aleluia, aleluia. Sábio, justo, soberano Deus, onipotente é o Senhor. Venha consigo sobre cada vida, sobre cada pessoa, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, vem aqui diante de ti. É uma multidão de queridos, uma multidão de familiares, meu Pai. Uma multidão, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que também irá clamar, pois quem quer o Senhor Jesus será salvo por tua casa. É por tua casa, meu irmão. É por tua casa, meu irmão. Vai crendo, vai buscando, vai perdoando, vai recebendo, vai declarando agora que a sua família é salva pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus. Onipotente é o Senhor. Ah, tua glória enche o céu, enche a terra, enche a minha vida. Enche esse lugar, enche a vida desse irmão, desse levanta, Pai. Oh, vai envolvendo-nos com o teu renovo, Pai. Nós precisamos tanto de ti, sem ti nada podemos fazer. Mas contigo nós somos mais, muito mais do que vencedores. Aleluia, 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 aleluia. Da tua graça, seus filhos e filhas na tua casa, Pai. Oh, Senhor Jesus, a quarta tempo na família, Pai. O 7 de setembro, meu Pai. Oh, intercedendo, clamando pela nação, Pai. Sana essa nação, meu Pai. Tira, meu Pai, oh, a prostituição, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, a sexualização das crianças. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, que nada de errado. Ajuda o casamento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, enche-nos do teu poder, da condução do teu fogo, o fogo do teu Santo Espírito. Enche-nos, meu Pai, nós precisamos tanto de ti. Sem ti nada podemos fazer, mas contigo somos mais, muito mais do que vencedores. Com a tua mão levantada, repita comigo, meu Deus, olha para mim, olha para a minha família. Nós precisamos de ti, precisamos da tua ajuda, da manifestação do teu grande poder. Para nos curarmos, para nos libertarmos, para nos livrarmos de todos os males, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Para o Senhor Jesus e Maria. Oh, glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. É só bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Oh, glória. Vou colocar para o hino nacional, vamos escrever o cruzamento. Teu famoso céu risonho e límpido,
e glória do passado. Mas é que a justiça fala forte, verá que o filho seu não pode a luta, nem tem quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Senhor Jesus, uma linda da sala de palmas. Pode falar o que for, né? Mas o nosso hino nacional é muito bonito em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos sentar agora, vamos falar um pouquinho na porta da palavra de Deus. Nós estamos nas quartas-feiras, o Salmo 27, abre lá em nome do Senhor Jesus. Salmo número 27. Quando você está procurando, o Salmo fica no meio da Bíblia. Só um pedacinho aqui que também, se você sabe, existe o hino da independência, que é muito bonito também. Vou colocar um pedacinho aqui. Vou colocar ele todo não, que esse nem eu sei inteiro. O versículo primeiro nós aprendemos nas últimas semanas isso. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? A quem temerei? É verdade. Se nós temos o Senhor como nossa luz, nossa fonte de iluminação, né? A nossa salvação só tem dele, e a força da nossa vida, nós não vamos temer coisa alguma. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Não temas que eu sou contigo. Quando nós cremos nessa palavra, verdadeiramente nós somos iluminados. O Senhor tem preparado o melhor para cada um de nós. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Por isso que nós precisamos da luz da palavra. O Salmo 119, versículo 105, ele diz que a palavra de Deus é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Se eu não tiver essa luz, eu estou andando à noite, eu estou andando no escuro, eu estou correndo risco. E as pessoas não estão percebendo. Nós estamos buscando pela Sagrada Família, e ali na palavra diz que quem crê no Senhor Jesus será salvo tudo, até depois sua casa, Salmos Altos 16. Mas é primeiro nós temos que conhecer essa luz, conhecer essa salvação, ter essa força na nossa vida, porque muitos, quando está com um problema muito grave, recorrem ao Senhor Deus, recorrem ao Senhor Jesus, pede uma forcinha, faz aquele desespero, mas depois não permanece, irmão. Não estão levando Jesus a sério. Alguns, por causa da necessidade, talvez estavam ali num momento difícil, no pico do corpo, que nem diz outro, estava com a família destruída, estava com a finança toda destruída, até aceitou Jesus como Salvador. Aceitou Jesus como Salvador, mas não confessou publicamente a partir dos batismos nas águas. Depois não buscou o batismo do Espírito Santo, que é o que nós estamos aprendendo lá no Gálatas capítulo 5, né? Se o Filho foi libertado, verdadeiramente seres livres, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Se foi para a liberdade que Deus nos libertou, não tornei ao jugo da servidão. Mas tem gente que na hora ali de uma angústia, na hora de uma tristeza, na hora de uma necessidade, de uma doença grave, ela aceita Jesus, e ali até fica liberta de algum mal ali, porque Jesus é misericordioso. Pelo serviço de Cristo nós já fomos sarados. Ele tomou sobre todas as nossas maldições. Então a pessoa
até toma pão da benção, mas como quantos falam por aí? Oh, e aí, depois que você tomou pão da benção, que igreja você está frequentando? Não vou igreja, não preciso mais. O que eu precisava de receber misericórdia. Olha a ingratidão. Aquele que permanecer até o fim receberá a coroa da vida, que é o que nós vamos ver hoje agora, versículo 2, que é o nosso estudo de hoje. O diabo não está de brincadeira. Olha aqui o que o salmista diz no versículo 2: quando os malvados, os meus adversários e os meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, não é? Como Deus, o diabo continua sendo o mesmo. Por isso que Jesus ele ordena: vigiai e orai. O diabo é o vosso adversário, que anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está buscando quem possa tragar. Quem tem o Senhor como luz, como Salvador, como força da vida, ele se une, pois o Senhor é o único Espírito, é cheio de Espírito Santo. Quando vem um ataque do maligno, a pessoa já sabe como resolver. Quando vem um ataque na vida, vem um ataque na família, vem um ataque no casamento, vem um ataque nas finanças, a pessoa já sabe como resolver. Mas, quando ela não tem, de vez em quando, ela queria pisca-pisca, né? Já viu o pisca-pisca? Que fica só piscando. Não, tem que crescer, tem que iluminar. Nós temos que ter o brilho de Deus na nossa vida. Se o Senhor é minha luz, eu tenho a luz. Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus ele fala sobre isso no versículo 14 e 15. Vós sois a luz do mundo. Não pode se colocar uma cidade, não pode se esconder uma cidade que é edificada sobre o monte, mas se coloca um lugar alto para que dê luz sobre todos que estão naquela casa. Nós precisamos levar esse brilho para nossas casas, precisamos levar esse brilho para nossas famílias. Se nós que temos buscado a Deus, né? Aqui como o salmista fala no versículo 4, olha aqui, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu tempo. A importância de nós buscarmos a Deus continuamente. Nós estamos no maior número de cultos que for possível. Nós temos que buscar a Deus. O Davi é um homem vitorioso, vencedor, porque olha a única coisa que ele pedia para o Senhor. O que você tem pedido para o Senhor? Ele tem pedido tudo, menos isso. Pede tudo. Pede tudo. Pede tudo. Pede casa, pede carro, pede família, pede aumento, pede emprego, pede viagem, pede tudo. Mesmo que possa morar na casa do Senhor todos os dias. Isso é o que o Senhor Jesus ele diz lá no Mateus 6,33, é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que todas as demais coisas ele vai acrescentar na sua vida. Você não vai precisar correr atrás da bênção, a bênção do Senhor vai te alcançar. É isso, e as bênçãos do Senhor enriquecem o acrescentador, que reivindica até conquista todas essas coisas que buscam, mas com dor, com doença, com perda de família, com sacrifício mental. Tem muita gente aí que está workaholic. Sabe o que é workaholic? Workaholic é a pessoa que é viciada no trabalho, mas não só pelo trabalho em si, mas pelo benefício que o trabalho traz, pelo retorno. Quanto mais trabalhar, mais a pessoa vai ter um salário melhor. Então ela pega, faz hora extra em cima de hora extra, e aí ela acaba mesmo ali com o fundo daquele emprego. Ela até consegue bens, mas fica doente. Depois que ela fica doente, ela não serve mais. E aí, ela é dispensada naquele emprego. Os clientes, se for uma pessoa profissional liberal que tem clientes, o cliente já não serve mais porque a pessoa está doente. Às vezes ela não pagou lá o que tem que pagar, não tem benefício nenhum. Depois ela vai tentar recuperar a saúde, gastando tudo que conquistou, e muitas vezes não vai conseguir, porque sem Jesus nada. Quando está dizendo Jesus é o Jeová Rapha. Quem cura é Jesus. O melhor médico, o melhor que ele seja, no máximo ele pode dar um bom diagnóstico e um bom tratamento, mas ele nunca, jamais curou uma única dor de cabeça. Médico nenhum cura nada, nunca curou e jamais vai curar. Porque você pode pegar duas pessoas com o mesmo diagnóstico, os mesmos sintomas, o mesmo médico, dá o mesmo tratamento, um fica bom e o outro não. Por quê? Quem cura é Jesus. João, capítulo 3 de João, fala que nós temos que estar bem em todas as coisas, como vai bem a nossa alma.
Nós temos que iluminar nossa alma, nós temos que estar no Senhor, irmãos. Temos que ter essa luz, essa salvação. Por quê? Se nossa alma vai bem, se nós estamos envolvidos com o Senhor, na hora do ataque, nós já estamos tudo resolvido, a pessoa não perde a paz, não perde a alegria, já fica tranquilo na presença do Poderoso, só esperando ali o Senhor verdadeiramente, já contemplar aquilo que Ele já nos deu, que é a saúde, o direito à saúde. A pessoa não fica desesperada, ela já sabe como que ela tem que resolver, não fica. Aí a pessoa verdadeiramente, em nome do Senhor Jesus, já percebe que tem uma coisa normal, ela sabe que ela é uma só com o Senhor. Então imagina, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? A pessoa fica tranquila, fica sossegada, ela não se abala mesmo, independente de qualquer coisa. Por pior que seja o diagnóstico, ela não se abala, porque o inimigo ele engana. Ele entra das mais diferentes maneiras na vida de uma pessoa. Ela entra quando a pessoa está bem com Jesus. Ele entra pela pessoa que está dando ouvido ao que é a palavra de Deus, fica prestando a mente para aquilo que é de Deus. O inimigo não sabe o seu pensamento, mas sabe o pensamento que ele quer colocar em você. E na hora do nosso corpo, então, muito mais. Por quê? Porque se a pessoa não tiver calma dentro, o inimigo ele consegue mesmo fazer com que uma pessoa talvez que seja muito bem nutrida, que é uma pessoa bem nutrida, que come bem, come coisas saudáveis, coisas que realmente nós precisamos, para proteína, para vitaminas, para minerais. Nosso corpo precisa de todas essas coisas boas, mas mesmo comendo bem, a pessoa vive doente. Por quê? Porque o inimigo ele faz com que o corpo ele não consiga absorver o que é bom naquele corpo, que a alma não está bem. Se a pessoa não tiver bem, conhece. A pessoa vai tomar, por exemplo, um remédio, o remédio só vai fazer efeito colateral, não vai fazer o efeito que tem que fazer. E a pessoa continua mal. Tem muitos e muitos e muitos e muitos casos que nós entendemos por aí dessa maneira. Álcool, droga, tabaco, prostituição, isso é uma punição do inferno. Estamos celebrando 200 anos de independência do Brasil hoje e essas coisas estão piorando, parece. Estão piorando. A liberdade para fazer coisa errada, como tem gente que confunde, né? A liberdade que tem Jesus, né? Que Deus dá o livre-arbítrio. Parece que o livre-arbítrio para pecar, não, o livre-arbítrio é para você buscar a Deus, porque o diabo não está de brincadeira. Olha de novo o versículo 2: quando os malvados, os meus adversários, os meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e tem que cair, não nós, mas eles continuam ao redor, tanto o inimigo, o diabo, o mensageiro, como as pessoas que são usadas por ele. Por isso nós precisamos estar preparados. Salmo 34. Na minha primeira vez são duas folhinhas só. Versículo 17: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livre de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva todos os contritos de espírito. Amém? O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém? É exatamente o que nós estamos vendo. Os inimigos vão tentar, mas eles vão cair. O Senhor nos coloca um alto refúgio, uma fortaleza inatingível para o maligno, quando nós estamos na presença dele. Mas não pense que Jesus enganou alguém, não. Olha o versículo próximo aqui, o 19: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de algumas. Amém? De quantas? De todas, amém? Jesus merece mais uma linha de bola. É verdade. No mundo tereis aflições, irmão. Não tem como fugir. Aqui nós estamos no mundo, o mundo jaz no maligno. Você acha que o inimigo gosta que vocês vieram aqui na casa de Deus, os nossos irmãos assistindo pela internet? Não gosta nada, irmão. Queria que as pessoas estivessem por aí, só pensando as coisas desse mundo. Ou o pastor tem problema em ir lá assistir um desfile militar hoje, não tem problema. Mas
partida de futebol? Não. Mas você olha ele na casa de Deus e você está perdendo o melhor. Você está perdendo a estrutura, o alimento para a tua alma, para o seu espírito, que não tem lugar nenhum. O Senhor é a minha luz, minha salvação, minha única luz, minha única salvação. Não tem luz, não tem salvação fora de Jesus. O resto é tudo engano do inferno. Quando você tem essa luz, essa salvação, Ele vai ser a força da sua vida. Você vai ser um só com o Senhor. Deus nunca será derrotado de momento algum. Você também não será. Mas tem que ser um só com o Senhor. Tem que crescer na graça de Deus. Tem que buscar a presença de Todo-Poderoso. Muitas são as aflições. Onde Ele continua a redor, vai atacar sua vingança, vai atacar sua vida sentimental, financeira, vai atacar sua saúde, a saúde da sua família, tudo. Mas você fica tranquilo, porque o Senhor te livra de todas, são todos. Versículo 20. O Senhor lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra, nem um só se quebra, nenhum. Ah, pastor, mas eu já quebrei a perna, eu já caí por aí. Não é disso que o Senhor está falando, Ele está falando da parte espiritual, da sua estrutura, né? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quem fala em línguas, ele se edifica. O que é se edificar? Se estrutura. A sua verdadeira estrutura não é seu osso, não, é o seu espírito. Esse que não pode quebrar. Talvez você tenha um acidente, você seja todo quebrado, mas ainda você está ali. Alguém pode perder um dedo. Ah, pastor, como que pode perder um dedo? Tem gente que perdeu a mão, perdeu as duas mãos, perdeu os dois pés, e está por aí, irmãos. Está vivo, irmão. A vida do Senhor, nós devemos tudo a Ele. É isso que vai fazer diferença. É isso que vai fazer diferença nesse emprego. Tanto nós, cada um individualmente começando, que Deus ele trata com indivíduos. A salvação é individual. A palavra de Deus é um caminho santo, o circunciso e onde ela atravessa o caminho santo daquele que salva. Até o ser juízo eles vão encontrar, mas cada um individualmente. Quem crê em Jesus é tu primeiro e toda a sua casa. Cada um deles. Ainda que o Senhor não veja, não existe nem a opção. Você descansa no Senhor e aí você toma posse da sua bênção. E aí depois toda a sua casa e toda a sua família. Olha o capítulo lá do 33, olha o que diz no versículo de número 12. Começa com um avivamento e olha agora o versículo 12. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Olha mais uma linda salva de palmas para Jesus. Amém? Eu creio, e não foi só Israel, não, o Brasil é essa nação também, a qual é chamada pelo nome do Senhor. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Está crescendo. O avivamento começa como fogo. O fogo começa ali com uma faísca, com uma brasinha, daqui a pouco o fogo vai se espalhando. O avivamento também, a pessoa começa a vir na igreja e vai levando o avivamento para casa. Vai levando esse brilho de Deus para sua casa, vai levando esse brilho de Deus para sua família. Você vai crescendo na presença do Todo-Poderoso, vai abrindo o coração, vai crescendo de fé em fé, glória em glória. Aí a cada ataque você tem uma vitória. Já ali a pessoa, no mínimo, começa a ser muito bem educada, né? O semblante muda, a pessoa fica ali tranquila na presença de Deus. Nós precisamos dessa tranquilidade. Nós precisamos, na hora do ataque, já saber quem luta por nós e quem é que vence por nós. E nós não estamos sozinhos. O Isaías 41, não temas, porque eu sou contigo. Quando você teme, é como se você estivesse sozinho nessa batalha. Você não está sozinho, Deus está em todo lugar. Ah, mas ele não age fora da palavra. Verdade, Isaías 59, né? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades te amordaçam para que o Senhor não vos ouça. Mas claro que tem muita gente que ainda está no pecado, está clamando, está orando, está louvando. Deus ainda não está ouvindo essa nação, porque Deus não ouve é pecador, mas Ele está esforçando, está crescendo na graça, e é isso que nós precisamos ver. São as pequenas nuvens, como na nossa família, que a gente às vezes tem pessoa lá que
fuma muito, que bebe muito, que usa droga. E aí, talvez você observe que a pessoa já vai diminuindo suas pequenas nuvens, que a chuva vai chegar, bem. Você tem que se alegrar, tem que começar a enxergar além daquilo que você está vendo, porque nós não somos o que nós vemos, nós somos o que nós cremos. E aí esse avivamento vai ser levado para a nossa casa, vai ser levado para a nossa família. Bem-aventurada, bem-sucedida, é o sucesso, é salvação. Essa palavra bem-aventurança na antiga aliança tem aquele mesmo sentido de salvação da nova. Só que na salvação, o verbo é o sopro, curado, liberto, próspero, livre e perdoado. Na antiga aliança é vitória. Vitoriosa é a nação cujo Deus é o Senhor. Poderosa, é isso que Deus tem preparado para cada um de nós quando nós formos quebrantados. Volta um pouquinho na Bíblia, vai lá no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, você volta a Jó, Esther, Neemias, Esdras, segundo livro das Crônicas, bem pertinho, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, versículo 11 diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor Jeová e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou em fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperou e efetuou. Amém? Exatamente. Uma pessoa que é dirigida por Deus, ele é assim, sempre vitorioso. Aqui nós já temos estudado nas sextas-feiras, né? Inclusive até nossos estudos, os últimos todos sobre isso, que o Davi queria fazer uma casa para Deus, mas Deus falou: não, você derramou muito sangue em meu nome, quem vai fazer o seu filho. E aí já determinou quem seria o sucessor de Davi, que foi o Salomão. Shalom é o nome dele, paz. Então, ali o Davi ficou tranquilo. Mas um dia que o Davi estava muito doente, lá no último ano da vida dele, em vez de o Salomão subir o trono, teve um outro filho que tomou o trono. Então, lá fizeram uma festa, lá chamaram 50 gatos de carne. Mas Deus é Deus misericordioso. O profeta Natan chamou a mãe do Salomão, Shalom, a Batseba, falou assim: ó, vamos unir nossa fé aqui, vamos falar com o rei, isso não está certo não. Deus já tinha declarado que seria o seu filho, que seria o rei, e agora já tem outro ali governando. Você vai na frente, falando com o rei, eu já entro também falando com o rei. Olha só a importância da concordância. E o rei também tinha determinado que aquilo seria feito. Deus falou e ele cumpriu com certeza. Davi não servo de Deus, não deu outro. Entrou a Batseba na frente, depois entrou Natan, e ali os dois ali verdadeiramente conversaram com Davi. Davi aceitou na hora e já declarou Salomão como rei, já deu a rola dele, já deu a coroa, já deu ali o trono, e os outros fazendo uma festa lá longe, quando ficaram sabendo que realmente quem era o rei era o Salomão. E quem poderia ungir que era o rei, e o sacerdote oficial que era o Natan, que eram os dois que tinham o Espírito Santo nesse momento na terra, estavam ali ungindo um verdadeiro rei, que era Shalom. Aí todos aqueles que foram contra, que ficaram lá do lado do outro rapaz, ficaram com medo, e deveriam ficar mesmo, porque se levantaram contra o Deus Altíssimo. E aí Deus aqui verdadeiramente preparou tudo isso. Salomão tomou posse do trono. O Davi tinha preparado todo o material, e o Salomão foi fazer ali a casa de Deus. Esse legado. O legado é isso, que o filho cresça mais, que cada um verdadeiramente seja maior. Não tem ciúme, no evangelho não tem ciúme não. Aí fora não existe amizade com o concorrente, não cai nessa. Você tem que ser muito de Deus, e o seu concorrente ser muito de Deus, para
vocês fazerem a mesma coisa, concorrerem pelos mesmos clientes, pelos mesmos empregos e manter ali tudo saudável, né? Ali na vida de vocês, porque é difícil. Mas no Evangelho não. Que o Senhor cresça, que nós diminuamos. Se alguém que nós levantarmos, o filho natural espiritual, for um evangelizador que ganha muitas almas, glórias e glórias e glórias a Deus. Quem tem que aparecer é o Senhor. Aqui, quem apareceu foi a glória do Senhor. Olha a continuação aqui que lindo. E o Senhor Jeová apareceu de noite a Salomão e disse: me ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa. Amém, irmãos? Olha que lindo. Mas e hoje? Hoje, mano, Deus não habita em tempos feitos pela mão humana. Até quando Deus falou para Davi que o Salomão ia fazer um templo, está lá em 2 Samuel, no capítulo 17, da mesma maneira, Deus falou que não habita em tempos feitos pela mão de homem, e continua a mesma coisa. Aqui o Salomão, o Deus está declarando para Salomão, segunda vez que apareceu face a face com Salomão. A primeira foi quando ele assumiu o reino, o reinar. Ele pediu sabedoria para governar o povo, e Deus falou: você não vou te dar só sabedoria, vou te dar tudo, inteligência, riqueza, você vai ser o homem mais rico e mais sábio, e não houve mesmo. Até a história comprova que não houve homem mais sábio e mais próspero na terra do que esse Salomão. Não houve. Não houve. Bom, o resto da vida dele depois a gente conversa. Amém? Mas não houve. Deus, ele tem preparado isso. E agora Deus está falando de novo com ele aqui. E escolher essa casa para habitação. Mas que casa que é essa? Uma casa feita de tijolos, pelo amor de homem? Não. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Tem que ser o templo do Espírito Santo. Temos que cuidar e cuidar da palavra. O Senhor é minha luz e minha salvação. Então eu sou o templo do Espírito Santo. Eu removo, tiro tudo que não presta da minha vida. Então eu vou crescer na graça de Deus. O Senhor tem preparado para mim. Porque Deus não honra o pecador. Não é porque o pecador está desesperado, tem muita gente que acha que é isso. E a pessoa vai lá, berreiro, se desespera tudo. E aí parece que algumas coisinhas melhoram, mas não é por conta da unção da própria pessoa, mas porque Deus ele é misericordioso. As misericórdias de Deus são grandes, são eternas. Mas tem gente que abusa da misericórdia de Deus. Não abusa. Leve Jesus a sério, leva a palavra a sério. O que você conhece na palavra, você pratica. É você, a sua casa, é primeiro tudo. Se você que tem vindo na casa de Deus, buscar a Deus, alguma coisa na palavra de Deus você não tem levado a sério mesmo. De crescer mesmo na graça de Deus. Não tem outra coisa para você buscar senão o reino de Deus, a sua justiça, a salvação da sua casa, da sua família. E depois toda a nação. Nós acabamos de ler o Salmo 33, né? Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. No Salmo 136, com como suave que os irmãos vivem em união. É tudo que o diabo não quer. Um proibiu para correr. Um cheio do Espírito Santo a colocar 1000. Quanto mais, irmão? Quem já viu manifestação de demônio na igreja aqui? Quem já viu? Na hora da oração? Só que tem gente lá fora que o inimigo engana, e quando o demônio está manifestando, o pastor está chamando o demônio. Como que alguém chama o demônio e não está lá ainda? O demônio, quando manifesta, ele não está entrando, ele está saindo. Tem alguém na unção de Deus ali para expulsar ele. Então, ali tem legiões. Quantas vezes tem legiões na vida de uma pessoa? Quantas vezes? E o inimigo vai enganando a pessoa. Vai enganando, a pessoa não está nem aí. Fica brincando com as coisas de Deus. Fica brincando com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, mas o diabo não está de brincadeira não. Ele vem para roubar, matar, e só matar não basta, ele vem para destruir. Mas um pode vir para correr, dois podem vir para correr, por quê? Jesus ele fala, onde houverem 2 ou 3 em meu nome, ele só tem um. Ele só tem um ali numa casa, cheio de Espírito Santo. E aquele ali está levando aquela cruz, cada um toma a sua cruz. Mas se forem 2, tem leal paga, um ajuda o outro. E um põe para correr 2, não põe 2 para correr 2, põe 10 mil. Multiplica por 10.
É tudo que o inimigo quer, irmão. Porque onde houver dois ou três reunidos em meu nome, Jesus ele diz que está no meio. E aí vem a concordância. Porque esses dois ou três concordarem, haver uma concordância, um acordo, em nome do Senhor, na mesma fé, amor, espírito, mesma palavra. O que essa pessoa ligar na terra, essas duas, três pessoas, mais ou menos mais aqui, será ligado lá no céu, irmão. Já vamos pensar nisso, é o céu construindo a terra. O diabo que não entra no ambiente igual ao céu. E se ele entrar, vai sair fulminado. Por um caminho se levanta e por sete ele foge. Essas são as promessas do Senhor. É o avivamento, é o crescimento. Muitas são as aflições dos justos. Mas quando a pessoa está junto, passando junto ali, se te fizer o osso, não olha o osso junto. Agora na hora de comer o filé, vou comer junto também. Amém? É a família que Deus tem preparado. E comece. É assim que verdadeiramente nós temos visto a nossa nação sendo avivada. Quem fora se fala que o Brasil é um país evangelizador. Algumas pessoas Deus tem mandado para fora para evangelizar, prepara a língua, a pessoa vai lá, fala com a pessoa, e as pessoas têm que se convertir. O evangelho verdadeiro não é o evangelho pop, não. Que a pessoa abusa da tal da hipergraça. Mesmo pessoas que verdadeiramente estão no evangelho, não falando de gente de outras religiões, não. Uma pessoa que aceitou Jesus, não. Mas crê na hipergraça. A hipergraça, a pessoa confunde, né? Quando lá em Romanos fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A pessoa já aceitou Jesus. O pecado não está abundando na minha vida. A pessoa peca normal. Porque ela está salva uma vez, salva para sempre. Não, aquele que perseverar até o fim. É aquele que perseverar até o fim. Aí que está a confusão. Começa por o céu e a terra. O ambiente igual ao céu. A pessoa vai levando na casa de Deus, vai levando esse brilho, vai levando esse fogo de Deus para a sua casa, para a sua família. E aí vai tomando conta dele. Daqui a pouco a família vai se avivando. Tem gente que não tem estrutura, tem uma má educação, tem uma má cultura, tem uma natureza terrível. Mas tem que lutar para quebrar essa aliança lá com aquela coisa do passado que você nem sabe. Tem uma maldição familiar na sua família. Talvez porque um familiar não tenha passado ser 400, 500 anos atrás, e nem sabe que dirigiu, fez um pacto com o diabo. Para ganhar, para perder, para vender, para ser solto. É isso, irmãos. Muitos mesmo, infelizmente, muitos fizeram mesmo vários tipos de pacto com o inimigo, para todo tipo de coisa, até para ser livre de escravidão. E se a pessoa verdadeiramente não se aplicar hoje de ter uma aliança com Deus, e Jesus é a aliança de você e Deus, a luz da tua salvação é a força da tua vida, é a palavra de Deus do Gênesis do Apocalipse. Aí você quebra essa aliança com o inimigo, essa maldição hereditária acaba. E aí sim, verdadeiramente, a partir de você, começa uma nova aliança para a sua casa, para a sua família, para a salvação. Porque senão continua, irmãos. E às vezes não foi um pacto, não, meu. Às vezes alguém que não ia com o seu parente lá, seu antepassado, vinha com a cara dele, e aí ele morava perto de um bruxo, de um feiticeiro, alguém fez um trabalho com a sua família também. E essa maldição perdura, irmãos. E essa maldição veio com vício. Pessoa verdadeiramente vê vícios de gerações em gerações, doenças hereditárias. Ele se fala. Você vai no médico, a primeira coisa que o médico fala quando você está com uma doença, um diabetes, quando você está com uma hipertensão, está com problema com a tem um diagnóstico, já pergunta, você sabe de algum caso na sua família? Não é essa a pergunta? Exatamente, é uma maldição hereditária. O mal genético, que é a herança genética maligna do inferno. E vem por pacto e vem por maldição que alguém mandou. Quando a sua família, você talvez nem sabe de nada. Por isso que os nutrientes não fazem mesmo ali o seu corpo funcionar direito. Você come até pouco, você come só o que você deve comer. Tem que cuidar mesmo, que aquilo que destruiu o templo precisa ser destruído. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Mas a pessoa cuida, mas não faz o dever que tem que fazer.
Sempre que vai fazer o exame, está faltando proteína, está faltando vitamina, e está tudo desregulado, porque o corpo não está funcionando direito, porque a pessoa ainda não está cheia da presença do Senhor, não tem buscado o reino, não tem largado todos os pensamentos que não vêm de Deus, não tem levado Jesus Cristo a sério, mas o diabo não está de brincadeira. Olha a nação brasileira, tem que acordar, celebra, tem muita gente sendo avivada, mas tem muita gente brincando ainda, e lá fora muito mais, brincando com essa hipergraça, porque o diabo sabe que o avivamento começa com um, tem dois, pronto, ele já perde a função daquela casa, ele vai demorar para atacar de novo aquela família quando os dois estão bem, três, ou quando a família está bem, em nome do Senhor. Ele não vai se levantar porque ele sabe que já vai sair queimado, só de chegar perto. É um fogo consumidor do Senhor, aquela muralha de fogo para a fala de Deus. E ainda foram os anjos acampando ao nosso redor. Mas quando nós não estamos em santidade, nós chutamos o anjo. Chutar o anjo é desprezar a palavra de Deus. O anjo é mensageiro. Você despreza a mensagem, você já sabe o que tem que fazer, você não faz. Aí na hora que vem uma luta, a pessoa vem correndo. A pessoa está no hospital, na UTI, aceita Jesus como Salvador. Sai de lá, volta para o barco. Volta para o pequeno, volta para ir esposa, volta a fazer coisa errada, volta a assistir novela, volta para a casa de Deus que é bom nada. Está abusando da misericórdia de Deus. Deus ele quer avivar não só nós, mas todas as nações. Quando esse evangelho for pregado, toda criatura virá o fim. Olha aqui o versículo 13. E diz o Senhor: e se eu cerrar os céus e não houver chuva? Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra? Ou se eu enviar peste entre o meu povo? Está falando que eu estou todo povo não. Mesmo se Deus permitir, tudo que não presta. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então o que não é bom, perfeito e agradável não é vontade, mas é permissão de Deus. Deus pode permitir todas essas coisas que nós temos visto por aí, para despertar. Tem uma peste pior que foi esse Covid? Foi, não é, né? É? Foi, pode, não vai, né? Covid é um novo tipo de gripe que é normal agora aí, ó. Igual ficou, a dengue foi ficando, outras coisas foram ficando, foi ficando. Então, doenças virais, demoníacas, vírus não tem cura. Alguns vírus somem, mas ninguém consegue matar o vírus. Por quê? Vírus não dá para matar. Porque vírus, segundo a biologia, não tem vida. Como você mata algo que não é vivo? Ou pastor, se não é vivo, como faz mal? Nem a ciência explica direito o que é isso. Não tem muita explicação de onde vieram os vírus. Nós sabemos. Consequência do pecado. Senão o pecado é a morte. Para haver morte tem que ter doença. Ninguém morre de idade. Lembra mesmo Matusalém, que morreu em 1969, o Adão 930, o Noé com mais de 600 anos, nenhum deles morreu de idade. Ele morreu de alguma doença. Porque precisa de uma doença para a pessoa morrer. Porque de idade eles não iriam morrer, que nem era para morrer. Olha aqui que diz o versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e a minha face buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Amém? O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém? Começa por nome. Esse povo que chama pelo nome, a pessoa chama pelo nome, só que lá no bico do povo. Vai fazer uma oração, Jesus, mas aceitou Jesus como Salvador. Não quer saber que tem um compromisso com Jesus. Amarrado não ser Jesus. Mas se esse povo chama pelo nome, se humilhar de verdade, orar, até orar de verdade, o que a gente faz? Pronto. Não. Leva Jesus a sério. Não fale o nome do Senhor em vão. Você vai falar o nome do Senhor e daqui a pouco vai. Não quero saber da verdade. Não quero saber quem fala a palavra. Não. Compromisso é com a palavra todo dia.
Nós temos que saber dividir o tempo, aproveitar o tempo, dividir o tempo. Nós temos tempo para todas as coisas lícitas, mas nem tudo convém. Se uma coisa lícita que eu faço tira o meu tempo de buscar a Deus, você tira e busca a Deus. Porque se Ele nada você pode fazer, o diabo continua te buscando te tragar. Ainda mais você que já conhece um pouco da palavra de Deus. Mas esse povo que te chama pelo meu nome, está chamando o Senhor. Se humilhar e orar e buscar a face, para buscar a face do Senhor, não pode ser com lábios enganosos, não, irmão. Não pode, tem que se limpar, sabe? Se quebrantar mesmo, se contristar, tirar tudo que não presta, se arrepender e perdoar para ser perdoado. Aí ele ouvirá aquele novo pecador. Olha aqui. E se converter dos seus maus caminhos, então eu verei. Tem que se converter. É da água para o vinho. É se encher do Espírito Santo. Não vai ser fácil, mas vai ser eterno. Eu ouvirei dos céus. Por quê? Porque o céu vai ser dentro. E vai ouvir do céu porque você está na presença de Deus. Dois deles, o Espírito Santo e o nome dele, na mesma fé, amor do Espírito de Deus. Jesus está no meio, o céu sobre a terra. Aquilo que você ligar aqui na terra, será ligado no céu, porque é um ambiente só. Ele não vai ouvir no céu, não, porque você vai entrar no ambiente igual ao céu. E mais, olha aqui. E perdoarei os seus pecados, porque você se arrependeu, e sarará toda a sua terra, sarará a sua vida, irmão. Versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus amigos à oração deste. Aleluia, Deus. Vai estar atento à oração que a pessoa faz nesse santo lugar. Precisamos aprender o que o Senhor tem preparado para nós. Pegue sua Bíblia, vamos lá agora para o Evangelho de Lucas. Capítulo 9. Versículo 23. Amém? E dizia Jesus a todos. Não é para um, para outro, não. Não é só para quem já está fazendo a obra. Não é para quem já está na igreja, é para toda a humanidade. Lá no capítulo 3 de João, versículo 16, Deus deu o seu Filho para todo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele. A bênção de Deus não é restrita, irmãos, é irrestrita, irmãos. Nós somos aqueles que somos acolhedores. Então Deus está falando com todos. O que Ele está falando? Olha aqui. Se alguém quer vir após mim, o que é ir após a pessoa de Deus? É seguir o Senhor Jesus Cristo, hein? Ó, sempre colocando o louvor. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho não existe, hein? É a fé mais a obra, é produzir o fruto. Quem quiser vir após Ele, seguir o Senhor, fazer a vontade dEle. O verdadeiro cristão, os cristãos, não foi uma nova religião, não. Os primeiros cristãos foram chamados de cristãos porque pareciam com Cristo. Amavam o Senhor, criam no Senhor e pareciam com o Senhor. Tem gente que ama, mas não ama sobre todas as coisas. Tem muitas prioridades. Se você não ama, não ama. Tem muita gente que ama Jesus, mas não leva a sério. Ama, mas não ama sobre todas as coisas. Né? E não está, no fundo das contas, não está amando do jeito que tem que amar. Porque nós temos que amar Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Tem que crer que toda palavra que sai da boca de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas só amar sobre todas as coisas, só crer não basta, tem que praticar.
tem que praticar a obra de Deus, tem que ser parecido com Cristo, tem que estar preparado para toda essa afronta do inimigo. O diabo continua sendo o mesmo. Quando o inimigo, o adversário, meus inimigos se levantaram contra mim, estão se levantando, irmão. É o que nós estamos estudando no Salmo 27:2 hoje. Continua. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo. O que você já renunciou por amor de Cristo? Todo mundo aqui hoje já renunciou uma coisa. O juvenal, brutal, feriado. Talvez a única forma que você tem quando você para vir na casa de Deus também é um compromisso. Mas não é só isso, mas é pouco. Negue-se totalmente a si mesmo. Você tem que diminuir para que Deus cresça. Tem que sumir, não pode sobrar nada da sua natureza lá que for errado, for pecaminosa. Além, por Deus, tem coisa que não é pecado, faz parte da natureza. Tem coisa que não é pecado, faz parte da natureza, a pessoa também pode mudar. E vai mudar em nome do Senhor Jesus, amém? Mas se for pecado, pecado tem que estar fora. Porque é impossível uma pessoa estiver na prática pecaminosa poder ser usada por Deus. Ali, cheio do Espírito Santo. É porque Deus usa o que Ele quer, mas uma pessoa ser usada mesmo, nos dons que Deus tem preparado, é incompatível o pecado com a coisa com o Espírito Santo. Olha aqui, negue-se a si mesmo e cada dia tome a sua cruz e siga-me, exatamente. Todo dia, cada dia, tomar a sua cruz. Aí que está a diferença da pessoa não levar o Senhor a sério. A pessoa se humilhar, cada noite se acertar com Deus, cada dia amanhecer na graça de Deus. As misericórdias do Espírito Santo de Deus se renovam a cada manhã. Levar Jesus a sério. Aceitou Jesus como Salvador? Vai para a casa de Deus, vai aprender a palavra. Vai lá confessar que quem crê e for batizado será salvo. Mas não só bater nas águas, bater com o Espírito. Busca o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo. Deus está esperando para te usar. Está querendo usar cada um de nós para ser testemunho de Cristo. Porque tem muito engano do inferno e fora, que nós estamos falando. Eu só acho que só aceitou Jesus, está bom, irmão. Vou para onde eu quiser agora, não volto mais para a casa dele, tomei conta da cura. Está lá o missionário sempre cita aquele caso, mas aquele caso é um caso mais duro. Uma pessoa tomou um bosta, estava toda esclerosada, comprou o missionário, missionário, que bom encontrar o senhor. Tinha uma reunião do senhor um tempo atrás, ele ficou completamente curado. Ô meu irmão, que bom, quem sabe está congregando ontem, eu não estou em lugar nenhum, não preciso mais de igreja. O que eu precisava eu já recebi. Jesus, olha aqui, ó. Cada um toma sua cruz e me siga. Versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que por amor de perder a sua vida, a salvará. Exatamente. Isso que nós estamos falando ali do hino. O hino é bonito, mas tem umas partes que nós cristãos temos que tomar cuidado, né? Morrer por pela pátria, não, morrer por Cristo. Na verdade, por exemplo, uma nação como o Brasil, todos os homens são reservistas. Né? Se houver uma guerra, quem é um reservista? É alguém que está na reserva. É uma guerra, levanta todo mundo, dá uma arma a uma pessoa que nunca deu um tiro e manda matar uma pessoa que ele nunca conheceu, que em outra estrutura ia ser amigo e irmão. Mas quem for convicto mesmo do Evangelho, pode negar, irmão. Pode negar aí. Por convicção mesmo de consciência. Sabia? Alguns não. Orar por ter guerra. Né? Mas existe isso. Existe isso. Se quiser mandar, não manda como capelão. Capelão não manda negar ela, não. Você capelão, cuidar dos que estão doentes, que estão perdidos. Dar uma palavra de ânimo para as pessoas, e se pegar algum inimigo por inimigo também, se eu pudesse ajudar em alguma coisa, agora pegar uma arma para matar alguém que eu não conheço, não matarás e acabou. E isso que nós temos que entender. Mas, ocultam as coisas aqui. As coisas estão se fechando. Nós temos que chegar no mundo espiritual, o que a gente vê no mundo espiritual. E cada vez o ser está apertando mais. Tem se apertando, né? Olha a Europa lá,
aproveitar que não acaba aquele conflito. E nem falo mais, hein? No começo era 24 horas falando sobre aquilo. Agora ninguém fala mais, claro. Ninguém volta para casa, está todo mundo espalhado pela Europa. A Europa que tem um monte de gente querendo ir para a Europa, vai lá para onde? Qualquer país. Vai para lá. Primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa é dar alegria. A alegria traz um contentamento, que você se contenta com o que você tem. Irmãos, ser patriota é parte do Espírito Santo. Quando a gente coloca o hino nacional, que num dia como esse, especial, qualquer outro dia, irmão, faz parte também você se contentar com a nação que você tem, com quem você tem, faz parte também do Espírito Santo. A pessoa só pensa em não sei aonde, não sei o que lá, não sei o que lá, eu talvez não conheça. Talvez tenha algum lugar que seja melhor, mas não conheço e não quero saber. O melhor que Deus tem dado para mim, o melhor que nós já temos. O Senhor sempre nos dá o melhor. Aonde você nasceu, ali você seja grato. Seja contentado no Senhor por aqui. Para você não acabar mesmo saindo da presença de Deus. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 25. O que aproveita ao homem conquistar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. A pessoa passa por cima da palavra de pessoas, perde familiar, vive uma vida desgostosa, parece um cão chupando mano. Não, no mínimo a gente tem que ser muito educado. Olha aqui, versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, ele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos seus santos anjos. Põe uma cabeça e fala, ai, 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 ai. Quando que nós nos envergonhamos do Evangelho? Quando nós não pregamos, quando nós não vivemos, quando nós não buscamos, não cremos mesmo que precisamos. Sem Jesus nada podemos fazer, nós tentamos fazer tudo, mas não funciona a Deus. Nós tentamos, buscamos de tudo, pedindo de tudo quanto é coisa para o Senhor, menos buscar estar na casa do Senhor para aprender do tempo do Senhor e contemplar a formosura de Deus. Quer ver tudo que o Senhor ainda tem operado no nosso meio. Cuidado, né? Jesus da fé. Tem gente que está se envergonhando. Versículo 27. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que venha o reino de Deus. É verdade, irmãos. Deus é Deus. Deus está preparando um arrebatamento da sua igreja. E nós temos que estar preparados para aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Mas, não importa se nós estaremos aqui quando Jesus voltar e vier ao arrebatamento, ou então se chegar no nosso último dia, que vai ser o juízo. O importante é estar cheio de Espírito Santo. Isso é agora. Depois pode ser tarde demais. O vizinho aqui é o João. Lá no João capítulo 16. João, vizinho. O versículo 13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito Santo da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Amém? Exatamente. O Espírito Santo ele vai vir e vai falar, ele que vai nos esclarecer, porque enquanto isso, quem não tem a Espírito Santo, a Bíblia fica um livro fechado. A pessoa ouve, a pessoa lê, a pessoa busca, mas ela continua sem entendimento. E o entendimento principal que o Senhor nos tem nos dado é aqui, versículo 8. E quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso é preciso do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo você nem sabe o que é pecado. Versículo 9. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado.
Pecar para você saber o que é, para você se arrepender de pecar mais. Da justiça, para você perdoar e ser perdoado. E do juízo, que o príncipe desse mundo já está julgado, condenado, e você não ser condenado junto com ele. Versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Tenha o fruto. Nós temos explicado nos campanhas de domingo sobre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Sempre que você vê uma das virtudes do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, ali é acompanhado de todos, porque elas não ficam sozinhas. Sem fé é possível agradar a Deus, só que sem as demais virtudes do Espírito Santo também é possível agradar a Deus. Então, acompanhado do fruto. Então, quer dizer, tenho dito isso para que em mim tenhas o fruto do Espírito Santo, a paz. Olha que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, eu já venceu, por isso nós vencemos. Tem que ser um choque do Senhor, não é brincadeira, não. Deus tem preparado o melhor para cada um de nós. Vai lá para o Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, fácil, último livro da Bíblia. Versículo 9 diz assim: eu sei as tuas obras. Será que aquilo que nós estamos fazendo está fazendo o nome do Senhor grande? Eu sei as tuas obras, o Senhor sabe tudo. E a tribulação. Muitas são as aflições e tribulações. E a pobreza. Talvez você está sentindo falta de alguma coisa, acontece. Mas tu é rico, mas tem que ser rico em espírito. E a blasfema dos que se dizem judeus, mas não são. Irmãos, aqui eu acabei de falar. Jesus ele não veio fundar uma nova religião. Ele veio restaurar o que estava perdido do povo de Deus, da religião do povo de Deus, que é o judaísmo. Aquele que se diz judeu, aquele que se diz cristão, que se diz irmão, e não é. Cuidado. Não é porque algum lugar tem a porta larga, tudo pode, e você pode tudo. Sai dessa. Sai dessa. Ó, cada um leva na sua cisterna. Nossa cisterna é a palavra de Deus. Você nunca vai perder. Igreja da graça, tem nossa Deus, uma igreja de ensinamento, é a palavra. Você diz santo, que o Senhor é santo, acabou. Ah, Deus, Jesus ama todo mundo, é verdade. Jesus ama ou não ama? Ama. Ó, Deus te ama, viu? Pecador, drogado, você que está traindo sua esposa, está fazendo coisa errada, não está priorizando o Senhor, mas para você usufruir desse amor e amar Jesus de volta, João 14, 21, você precisa ter os mandamentos e os praticar. Este me ama. O que me ama será amado do Pai, eu amarei e me manifestarei nele. O amor está disponível, mas você está desperdiçando, porque você não está levando Jesus a sério. Não está levando a palavra. Deus sabe tudo, irmãos. Sabe o que você está sofrendo? Não precisa falar nada para ele, não. Mas ele gosta de falar com seus filhos. Ele gosta, igual o bebê, quando vai começando a dar as primeiras palavras ali, o pai gosta de ouvir, né? Gosta, até os berreiros, as crianças que choram muito, as mães gostam, tem chorinho, o pai também gosta. Mas ele quer que você fale com ele, fale com amor, conta tudo do seu pai. Olha aqui, continuando o nome do Senhor Jesus, olha só, hein? E a blasfêmia dos que se dizem irmãos, e não são, mas são da sinagoga de Satanás, são da igreja do diabo, irmão. Nem todo mundo que está em Israel é israelita. Então o nosso alvo é Jesus, irmão. Nosso alvo é o céu. Nosso único exemplo é Jesus, olhando firmemente para Jesus. É Ele o autor e consumador da nossa. Não é outro, não tem outro. Não tira o olho de Deus. Tira o olho de Jesus, você vai se perder. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de
falecer, e nós acabamos de ler, não tem. Eu sou contigo. Nada tem o que vai te acontecer. Não fica pensando o que vai acontecer, quer que ver. Busca o reino de Deus na justiça. O dia que alguém cuidar de si próprio, passa para a cara dele seu próprio lado. Deus sabe todas as coisas. Amém, irmãos? Então não temas. Mas olha agora a continuação do versículo. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, injustamente, para que sejas tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Irmãos, essa prisão, como é uma prisão espiritual enquanto você está vivo, isso aqui é coisa. Esses 10 dias nós sabemos que o tempo do Senhor é diferente do nosso. Santidade não traz imunidade. Talvez você tenha um diagnóstico e realmente você tem santidade, você está com a alma bem, mas continua também. Não larga não. Seja doido. Quem dá alta de remédio é médico. É que nem a pessoa que acabou de fazer uma cirurgia na perna, não estou bom para sair. Não, espera o médico dar alta. Quem dá alta é médico. Aqui essa tentação da dias é um período que foi. É um período que você vai lutar contra o mal que está se levantando contra você. Principalmente nessa área da saúde. Mas pode ser uma saúde física, uma saúde mental. Mas tem que ser firme. Tem que ser firme. Tem que cair. O diabo ele anda ao nosso redor, como nós estamos vendo no Salmo 27. Ele vai se levantar, mas eles vão tropeçar e vão cair. Quando você buscar Deus, você crê de verdade, você vai tomar conta disso. Santidade não traz unidade. Como nós acabamos de falar, né? Para morrer, basta estar vivo e vai sentir doença. Mesmo o servo mais santo, vai morrer de doença. Tem gente que fica brincando com as coisas, até zombando lá. Pastor ficou doente. E aí? Por que não faz uma oração e fica curado? Você acha que alguém já estava preparado para ir para a glória? Se alguém já foi recolhido, Deus já estava preparado para ir para a glória. A pessoa fica blasfemando nas coisas de Deus, sem saber. Misericórdia de Deus. Olha aí, continuando, em nome do Senhor Jesus. Ser fiel até a morte. Ser fiel. Alguns, o corpo será destruído, mas a alma salva por Deus do Senhor. Tem que ser fiel. Continua fiel. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curar não for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Se não der, ele continua sendo, ele é Deus. Se ele permite, é para você crescer, para você buscar mais. Talvez tenha alguma coisa que ele se precisa ao Pai. Ou não. Então você se mantém naquilo que mais faz. A tribulação não importa quanto tempo seja. Os 10 dias, os tempos, né? Como nós temos aprendido na palavra de Deus, né? Que os eventos são importantes, as datas não. E mesma coisa no tempo aqui. Fala de uma tribulação de 10 dias, 10 dias para o Senhor pode ser 10 bilhões de anos. Para nós, quem vive em 1 bilhão que seja de anos, não vive nem 1000. Não vive nem 100, para chegar a 100, no máximo 120 é enfado de dor. Cheio de canseira, né? Está no Salmo 90, desce. Mas ser fiel até a morte, até o fim, até o último suspiro. Por quê? Olha o final do versículo: e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, meu Deus? O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém? É isso aí, irmão. A tribulação veio, ele continua sendo anos, mas nós temos que acordar. Até orar de verdade. Até orar mesmo de ficar curado, liberto, cheio de Espírito Santo. Quando está cheio de Espírito Santo, ninguém que não pode adorar. Amém? Vamos por um tempo, vamos para Canaã em nome de Jesus. Isso. Nós vamos para Canaã. Agora nós saímos do Brasil, vamos para Canaã, passou lá para Israel. Não, vamos para Canaã celestial em nome do Senhor Jesus, amém? Tudo isso é preparação em nome do Senhor Jesus.
dar para o Senhor Jesus uma manifestação de nós. Eles estão cantando. Eu estou caminhando para Canaã, para Canaã. Eu tenho a promessa. Eu tenho uma promessa que o Senhor me fez. E o Senhor me fez. Eu estou caminhando. Eu estou caminhando para Canaã, para Canaã. Eu tenho a promessa. Eu tenho uma promessa que o Senhor me fez. E o Senhor, todo mundo, aqui para lá. Eu vou para Canaã. Olha, minha avó, eu vou para Canaã. Eu tenho a promessa. Eu tenho uma promessa que Deus me fez. A nova Jerusalém. Olha aí, ó. Olha quando vai chorar, para Canaã. Minha avó, todo mundo, eu vou para Canaã. Eu tenho a promessa. Eu tenho uma promessa que Deus me fez. A nova Jerusalém. Minha missão não está aqui. Eu procuro estar lá. Eu procuro estar lá. A nova Jerusalém celestial. Nós vamos nos encontrar. Minha missão não está aqui. Minha missão não está aqui. O que eu procuro estar lá. A nova Jerusalém celestial. Nós vamos nos encontrar. Vai, José. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Minha promessa. Eu tenho a promessa que Deus me fez. A nova Jerusalém. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Minha promessa. Eu tenho a promessa que Deus me fez. A nova Jerusalém. A ponta quando você vai, sai do chão. Eu vou para Canaã. Sai do chão. Eu vou. Você vai minha casa, sai do chão. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Eu tenho uma promessa que Deus me fez. A nova Jerusalém. E para o Senhor Jesus. Glórias a Deus, em nome de Jesus, amém? É isso mesmo, nós temos a promessa que o Senhor tem nos feito, amém? A nova Jerusalém celestial, e para lá que nós temos que preparar para ele, amém? Seja, fique à vontade, em nome do Senhor Jesus. Pegue sua Bíblia, abre lá em Romanos. Volta um pouquinho agora aí. Isso. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Capítulo 5. Versículo 18. Romanos 5, 18. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenar. Por que isso? O pecado lá do Adão e da Eva trouxe condenação a todos os seres humanos. Mas nós não fomos criados para sermos capazes de Satanás. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus para vivermos em comunhão com Ele. Por isso nós precisamos da palavra, das promessas. Pois todas as promessas contando ao Senhor, Ele tem o sim, e por Ele, o amém. Então os irmãos podem dar bênção. Então, pela ofensa, pelo pecado de uma só pessoa, veio a condenação sobre todos os homens. Versículo continuando. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores,
assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém? Pelo pecado de Adão, todos nós recebemos pecado já no sangue. A criança nasce com pecado, mas salva na inocência. Passou o tempo da inocência, tem que ter encontro com Jesus e levar Jesus a sério. Passou o tempo da inocência, começa a ter responsabilidades no mundo secular, muito mais no mundo espiritual, que o diabo continua querendo comer sua carne, continua querendo te destruir, te matar. Então tem que levar Jesus a sério, porque Jesus já recebe pecado já no sangue. Se ela dali passou o tempo da inocência, ela já se arrepende, já tem um corpo com Jesus, o quarto é pequenininho, dali vai para frente, ou a consciência limpa, leve, para servir a Deus mesmo com alegria em nome do Senhor Jesus, amém? Mas a pessoa, cada vez que ela vai adiando isso, aí é um pecado, um dos piores que existe, que é o pecado da rebeldia. A rebeldia não é só a pessoa tardar, não é só desobedecer, mas é tardar a obedecer. A pessoa até obedece, mas só depois, né? Parece os jovens que tem por aí, né? Vai ali, já vou. Aí daqui meia hora você volta, já foi? Onde? Nem lembro. Tem muita gente assim. Missão dada tem que ser missão cumprida. Não tem coisa melhor do que buscar a Deus. Quando você busca a Deus, você descobre o que Jesus fez por nós. Ele te tirou do lado de lodo e horror para a graça dele, com favor que nós nem merecemos. Mas para você desfrutar da graça, você precisa ter a fé e mais a obra. A salvação é de graça, pela graça, na igreja é mais a obra. O Senhor já pagou o preço. Então, pela ofensa de um, é considerada a ofensa do Adão, né? Porque o Adão era o cabeça do lar, e quando a Eva pecou, ele também pecou. Na hora ele aceitou também. O salário do pecado é a morte. Mas nenhum dos dois também comeu um fruto venenoso e morreria na hora. Mas é a desobediência que Deus falou para eles nem tocarem, e eles tocarem naquilo que não era para tocar. Não era para comer, e eles comeram. Então, está escrito. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para dar vida e dar uma abundância. Quando estava no tempo de Jesus vivo, Deus ele tinha duas opções. Ou deixar o mundo se destruir, e já era, não ia chegar até nós, pode ter certeza absoluta, ou criar o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele mandou o filho para que o ser humano pudesse ser salvo, toda a humanidade. E hoje, estamos com o filho, nós estamos vendo a presença de Deus. Está dessa maneira, onde nós estamos no período da graça, debaixo da misericórdia de Deus, e o anticristo está preso, e dessa maneira. Imagina quando ele for solto, e é com toda a opressão do inferno aqui na terra, e Deus, ele não vai estar mais salvando, né? Ele vai estar julgando, hein? E gente, quando Jesus voltar, aí eu me converto, aí vai ser tarde demais. Nós temos que escutar da graça, tá? Deus acorda. Porque quando Jesus voltar, ele vai voltar para salvar, ele vai voltar para julgar e condenar. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 20. Veio, porém, a lei para que ela fez abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Exatamente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem gente que aqui, nesse versículo, muitos nossos irmãozinhos aí pensam que dá liberdade para a pessoa pecar. Se não estiver superabundando em pecado, não tem problema, porque agora superabundou a graça. A hipergraça não existe. Depois você coloca no Google hipergraça. E o que fala? A hipergraça fala que uma vez salvo, salvo assim. A pessoa aceitou Jesus, agora eu posso continuar vendendo droga, posso continuar roubando, posso continuar traindo a esposa, tirando cara, e sem fazer mais nada. Se tem Jesus, onde está esse ensinamento? Nós já acabamos de ver que aquele que perseverar até a morte receberá a coroa da vida. Olha o campo do inferno aí. Por isso que muitos irmãos estão em Israel, mas não são israelitas, estão padecendo, estão deixando mesmo de fazer o melhor para Deus. Por quê? Porque faz o melhor para o diabo. Estão sendo de sinagoga de Satanás, estão se dizendo
Deus, de ensinamento errado, ou um ensinamento falso. Olha aqui, terminando, versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O Jesus que vai reinar na nossa vida. É parecendo com Cristo. Será que aquilo que nós estamos fazendo está parecendo? É só parar para pensar. Será que aquilo que nós estamos fazendo, Jesus faria? A reação que nós estamos tendo de Jesus reagiria? O pensamento, que não é só o que fazemos, é o que pensamos e sentimos. Será que o que eu estou pensando e sentindo, o que eu conheço de Cristo, Ele faria se não? Tira fora. Tira fora, que o diabo não está de brincadeira. Não brinque com Jesus. Terminando, vamos lá em Mateus capítulo 24. Mateus, Evangelho. Versículo 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das. Eu estou falando, então tudo que está começando já é o princípio das coisas, nem isso é. Então eu falei, agora nesse momento em que Deus é misericórdia, nós estamos na graça de Deus, temos a condição de acesso ao Senhor mesmo, e o inimigo está preso, está dessa maneira. Imagina quando ele for solto. E Deus não vai vir com a misericórdia, mas vai vir com a ira dele. Misericórdia, eu não quero estar aqui. Versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as pessoas por causa do nome de Jesus. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por muitos se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas, e então verá o fim. Amém? Bom, alguém calcula que uns 10% da humanidade não sabe que o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Mas se é 10%, se é menos, se é mais, ninguém sabe de verdade. Eu sei que quando esse evangelho do reino for pregado, a cada um virá o fim. Mas a nós já foi pregado. Nós já sabemos o que é que fazer. Vamos parar de brincar com Jesus. Vamos levar Jesus a sério. Já aceitou Jesus? Seja uma testemunha. O mundo está precisando de testemunhas. O mundo está precisando que a nossa nação começar a melhorar. Começa a falar, mas eu sou só mais um. Não. Você é isso. Você é especial. Você é aquele que vai fazer a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê. Aquele que serve e aquele que não serve. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos por pé, em nome do Senhor Jesus. Tem que adorar o Todo-Poderoso Deus em nome do Senhor Jesus. Nossa, é liberdade. Quanto a liberdade tem Cristo nos libertou. O sacrifício de Jesus não foi em vão no Calvário. Feche seus olhos, abre o coração. Vamos louvar a Deus em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor, amado nosso reino, o teu poder. Oh, Senhor Jesus, é pelo teu sangue nós alcançamos a misericórdia. Teu sangue derramado lá na cruz. Teu sangue, leva-me além. Leva-me a todas as alturas. A todas as alturas. Onde ouça a tua voz. Fala de tua justiça. Pela minha vida.
bem-aventurada nação como Deus é o Senhor. Muitos já nessa nação já tem Deus como o Senhor, mas tem muita gente ainda que não está levando Jesus a sério. Se alguém nos pedir oração, pode pegar os irmãos em nome de Jesus. Eu estou pedindo oração do seu povo, aqui pelos filhos da irmã Adriana, Pedro, Gabriel, Serra, Felipe, Felipe, Bárbara, Felícia, Fabiana, Natália, Lívia, Heitor, o Senhor Jesus, e todas as pessoas que estão no nome, meu Pai, se alcançar, aqui o Paulinho, Samuel, Paulinho, Jesus, Vitória, Simone, Bernardo, Paulo, Filha, Menezes, Henrique, Marlinho, Regiana, Alexandre, Gabriel e Agatha, Ivete, Kátia, Lourdes, Marcos, Alex, Daniel, Márcia, Davi, Liliane, Valdenez, Sebastiano, Diego, Luana, Ramos, Tamaruga, Carlos, Felipe, Igor, Osmar, Gabriel, Jonas, Raquel, Fábio, Guilherme, Lucas, Tainá, Fernanda, Giovana, Mateus, Gustavo, Arthur, Wilson, Léa, os amigos, Cavalho, todos os amigos da igreja, glórias a Deus. Olha aí que oração. Mas diante do Deus e Pai do nosso Jesus, fez a toda a família do céu até a palma do nome do juízo. Em nome do Senhor Jesus, eu pego esses nomes, com fé, eu coloco aqui esse óleo, que nós consagramos. É o óleo da alegria, é o óleo da salvação, é o óleo, meu Pai, do fogo do Deus Santo Espírito, consagrado, o óleo da igreja de demais, mas consagrado nós três, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, foi tirado toda essa população humana, que faz atração de paz. Hoje, cada nome que está aqui, cada nome que nós estamos colocando agora, cada nome que está no nosso caderno de oração, meu Pai, no nosso coração. Oh, essa caderno do canto da porta da igreja, da porta da igreja, meu Pai. O Senhor precisa cada um desses nomes, em nome do Senhor Jesus, óleo consagrado, meu Pai. Oh, que o povo vai levar para casa, vai ungir todos os cantos da casa, que eles então todas as áreas da família, para a verdade. Quem crê em Jesus, tem essa unção a casa, por toda a tua casa, ele vai crendo, vai se dando ao nosso seu filho, vai lugar, vai declarar que a sua família pertence a Deus, e o inimigo não pode tocar. O diabo pensa de Deus, o diabo tem que sair da sua casa, da sua família, do seu casamento, do seu relacionamento, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, meu Pai, essa casa sagrada a ti, meu Pai. Como ficou com fé em nome do Senhor Jesus, não é mesmo de baixo, não é de fé, mas sem fé. É impossível agradar a Deus em nome do Senhor Jesus. É conhecendo a verdade que liberta, Pai. E o Filho libertando verdadeiramente sendo o Filho, meu Pai. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para nós não tornarmos ao jugo da servidão, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós consagramos e abençoamos todas as famílias do Brasil, meu Pai. Mas não ficamos prostrados, não. Eu me coloco de pé, como ministro do Evangelho, estou em pleno exercício do ministério, comuna a minha fé, a fé desse seu povo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero para mim salvar de toda a maldição genética, todo mal hereditário, toda herança genética maligna, toda maldição familiar, acabou, maldito. Em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu, desde a raiz maligna, raiz satânica, pacto feito no passado, maldição genética hereditária, herança genética maligna, pega tudo que é seu e sai, nosso Jesus. Se você tem quem você, faça a mão de novo, sai de mim, nosso Jesus. Vai embora, tudo que não presta em nome do Senhor Jesus. Toda ação do inferno, toda ação do diabo, toda a anormalidade física, psíquica, mental mesmo, todo espírito de confusão, de devassidão, de perdição, tô ligando. Em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é embora, vai sair dessa casa, sai dessa família, sai agora de todos os nossos queridos familiares, sai da nossa nação, Maria. Em nome do Senhor Jesus, dá um fora, vai sair em nome do Senhor Jesus, vai sair o demônio do crime, vai sair o demônio do vício, demônio dentro do tráfico, demônio do sequestro, demônio dentro de todas as coisas que não prestam, em nome do Senhor Jesus. Oh, toda ação do diabo, doença do diabo, nós agora paralisamos, nós destruímos em nome do Senhor Jesus. Unimos a nossa fé, em nome do Senhor Jesus, eu tenho fora, meu Deus. Vai soltando os casamentos, vai soltando agora a vida dos filhos, das vidas do dinheiro, das joias, vai soltando a vida dos indianos, manda embora, abre sua mão para mandar embora, em nome do Senhor Jesus. Isso, leva Jesus a sério, em nome do Senhor Jesus, é agora a hora, em o verdadeiro adorador, chama o adorador, e manda embora
toda ação do inferno, do diabo e do pensamento do diabo. Pega tudo que é seu e sai de nós. Sai da nossa casa, sai da família, sai dos casamentos, sai, não vai te mais ter perigo, em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão agora, Deus. A bênção chegou, pode dizer aleluia, aleluia, aleluia. Isso, ó, isso é hora de louvar, de adorar. O Deus da glória já chegou, já se faz presente. Isso, Ele já está lá na sua casa, na sua família, para abençoar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meu Deus, mais uma vez, eu declaro diante de ti, de todos, pela minha fé, eu e a minha família, pertencemos e serviremos ao Senhor Jesus até o fim, para recebermos todos a coroa da vida e vamos levar Jesus mais a sério. Amém. E graças a Deus. Amém. Senhor Jesus, pode ir. Foi para a liberdade que Jesus libertou. Volta ao jogo da servidão. Gálatas 5, versículo 1. Leve Jesus a sério. É bênção para a sua vida, igual ao Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Tudo isso também é uma preparação, porque no domingo, dia 11, nós teremos a Santa Ceia. Quem estiver assistindo em outra data, desconsidere. Dia 11, nós teremos a Santa Ceia, a Santa Ceia da independência, da liberdade que Cristo Jesus veio. Às 9 com jejum das causas possíveis, às 18 horas, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia dos Remédios 1326, compareça, não deixe de participar do nome do Senhor Jesus. Está muito distante, pode continuar assistindo através da live e continua compartilhando. Compartilhar é amar, compartilhar é evangelizar, é cumprir seu ir. Lembrando que o abençoador é abençoado. Quando você compartilha, você está abençoando e você será abençoado em nome do Senhor Jesus. Quem tiver outra data, também desconsidere. Lá no dia 17 você já marca na sua agenda, que é sábado agora, próximo outro sábado, nós estaremos lá com a grande festa do Canidé, às 9 horas da manhã com as mulheres que vencem, às 14 horas com os homens, com os jovens que vencem, e às 18 horas com os homens que vencem em nome do Senhor Jesus. Você é nosso convidado especial em nome do Senhor Jesus. Vai ter a presença lá dos pastores, pastor Tiago, missionário, vão estar fazendo o show da fé a partir lá do ginásio da Portuguesa, e vai ser campeão em nome do Senhor Jesus. Já se prepare, venha, compareça, que vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Fique na graça para Deus e no Senhor Jesus uma linda salva. Obrigado.